Fala galera, aqui é o professor Alex Teófilo. Vamos continuar nossa revisão de versos para o Enem, tá certo? Nessa questão diz o seguinte: um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas apresentadas na figura. A primeira caneca, que é a caneca A, tem formato de um prisma reto regular, hexagonal de lado L. Então aqui é um prisma hexagonal de lado L, que é igual a 4. Então ele falou aqui 4, tudo aqui, ó, tudo aqui é 4. Essas medidas dos lados hexagonais. E a caneca B tem formato de cilindro circular reto de diâmetro 6. Então o diâmetro aqui, ó, 6. Se o diâmetro é 6, tu já sabe que o raio é a metade. Então o raio vale quanto? 3, beleza? Então vou só melhorar aqui, ó. Então o raio aqui vale 3. Continuamos. Sabe-se que ambas têm a mesma altura H. Opa, a altura deles vale quanto? Ele falou que vale 10 centímetros. 10 centímetros. Tanto a caneca hexagonal quanto a caneca cilíndrica, tá certo? E que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Considere π 3.1 e raiz de 3 1.7. Pergunta: a medida da capacidade em centímetros cúbicos da caneca escolhida é qual? Então vamos lá. Vamos calcular o volume, tá certo? Acredito que o cilindro deve estar na prova de vocês, tá certo? Muito cobrado. Não tem como você ir para uma prova do Enem sem saber o volume do cilindro. Então vamos lá. Para calcular o volume do cilindro, tem que lembrar dessa forma: a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então o volume do cilindro, π vale quanto? 3.1, vezes o raio vale quanto? 3, ao quadrado vezes a altura, 10. Então o volume do cilindro, aqui eu tenho 9, então vai ficar 3,1 vezes 9, 9 vezes 10, eu tenho 90. Então o volume do cilindro, 3 vezes 9, 27, 1 vezes 9, 9. Eu vou andar uma casinha, então ficou 279. Então já tem um volume do cilindro. Vamos calcular agora o volume de quem? O volume do prisma. Como é que eu calculo o volume do prisma? Para calcular o volume desse prisma aqui, eu preciso calcular a área da base. A área da base. E depois multiplicar por quem? Pela altura. Então, volume nada mais é que o que? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Lembrar que a área da base aqui é a área de um hexagonal. Qual é a área do hexagonal? 6 vezes o que? A área do triângulo. Porque são 6 triângulos, lembra? Que o hexagonal são 6 triângulos. Então tá aqui, ó. Se eu souber a área do triângulo equilátero, basta multiplicar por 6, que eu vou ter a área do hexágono. A área do hexágono. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer essas continhas aqui, ó. Vou deixar aqui ao lado para vocês anotarem, ó. A área do triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Fórmula. Eu tenho L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é a fórmula. Muito cobrado, por sinal, tá? Outra figurazinha que pode estar na prova de vocês é o triângulo equilátero. Tá certo? Então vamos lá. A área do triângulo equilátero, eu vou ter o lado é 4, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cortam aqui, ó, eu vou ficar com 4 raiz de 3. Então a área só de um triângulozinho é 4 vezes raiz de 3, vale quanto? 1.7. Então 4 vezes 1.7. Então a área só de um triângulozinho eu vou ter o que? Eu vou ter 6,8. Ei, são quantos triângulos? São 6. Então a área do hexágono vai ser o que? 6 vezes 6,8.
Então, a área da base, que é a área do hexágono, a área da base, que é a área do hexágono, 6 vezes 6,8, que vai dar igual a quanto? Aqui eu tenho 48, 36, 40. Então, ficou o quê? 40,8, a área da base. E agora é só multiplicar por quem? Pela altura, para descobrir o que? O volume desse prisma aqui. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma, área da base, 40,8 vezes a altura, que vale quanto? 10. Então, o volume ficou quanto? 408, o que? 408 centímetros cúbicos. Qual foi o volume maior? Então, vamos anotar aqui, ó, para ficar bem bonitinho aqui, ó. Volume maior, eu vou ter aqui o volume do prisma, medindo quanto? 408. E o volume do cilindro, medindo quanto? 279. Então, respondendo a questão, o maior volume foi quanto? 408. 408, letra C. Beleza aí? Então, finalizando com mais uma questão da revisão de véspera Enem 2023. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima questão.